Começa agora o Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e trabalhar no Palco Mundo, no Rock in Rio, não é pra qualquer um não, meu amigo. Oi, eu sou a Tati Galvão, sou produtora executiva e sem planejamento não tem produção. Eu sou o Binho Modolo, sócio da Freak House, produtor executivo e técnico, e realmente trabalhar no Palco Mundo não é pra qualquer um, mas um dia você chega lá. Boa. Binho, primeira coisa, eu sempre começo o programa dando uma agradecida de um modo geral por estar aqui, por disponibilizar o tempo para os convidados, mas no teu caso é um pouquinho diferente, um agradecimento duplo, porque, cara, um tempo atrás teve uma live que você fez, eu acho que você estava com a Elver Panda também, e você citou meu nome, entre outros. Cara, obrigado pela lembrança e pelo carinho, tenho que te agradecer por isso aqui publicamente. Tava eu, o Tobé e o Elver, a gente tava falando de um monte de coisa, e a gente começou a falar de galera nova, dessa história de surgirem pessoas novas, surgirem pessoas, a gente pode enxergar que num futuro próximo e bem próximo, eu acredito, vão estar tá no nosso lugar, fazendo as nossas coisas, assumindo os lugares que a gente está hoje. Eu falei mesmo de você, porque assim, eu fiquei bastante impressionado. A gente se conheceu na estrada, não tinha nenhum contato antes, e eu fiquei bastante impressionado com o que eu vi no show da Isa que você tava fazendo, por tudo. Tipo, cara, esse moleque um dia vai passar por cima de mim, cara. É isso. Ele vai ficar no meu lugar. E, pô, com orgulho, mó feliz disso tá acontecendo. Que é assim, é isso. Tá vindo um cara melhor que eu. Cara, se tiver um dia na vida que eu saiba metade das coisas que vocês sabem, meu irmão, eu vou estar bem pra cacete. Mas olha só, vamos parar com essa bajulação mútua aqui. E pra começar o programa, eu queria que você falasse das tuas redes, do teu Instagram, enfim, o que você quiser divulgar nesse início, saber quantos anos de experiência você tem e com quem você atua ou em que área você atua hoje. Tá, vamos lá então. Hoje eu sou um dos sócios da Freak House. A Freak é uma empresa de produção. A gente faz produção geral, produção técnica de festivais, corporativos, projetos especiais de banda. A gente tem uma história de montar um pool de equipe para tentar suprir bandas, meio que como a na gringa, assim, tipo, a banda precisa montar uma equipe técnica, chama a gente vai lá e monta. Aconteceu com a Luísa Sonza, que a gente presta serviço. Aconteceu no Racionais, que era um projeto especial. E aí a gente tem isso, né, na Freak. A gente atendeu o Skank até o começo da pandemia. Não sei como é que volta. A hora que voltar ao normal, não sei se a gente volta. A turnê de despedida, né? Eu cheguei a fazer 2 shows com o Skank. Aí, assim, corporativos, Rock in Rio. A gente faz a direção técnica do Palco Mundo do Rock in Rio, no Rio e em Lisboa. A gente faz o Prime Music, que é um festival de bandas dos anos 80, de rock. Esse ano eram para ter 12 datas em 12 capitais do Brasil. A gente acabou fazendo só Curitiba, Recife e Belo Horizonte. De mídia social, cara, eu não tenho Facebook, sou meio avesso a essas coisas, assim, mas tem que ter o contato. Então eu tenho um Instagram bloqueado, que às vezes eu libero a galera. Quem quiser procurar lá é o Binho Modolo, @BinhoModolo. Da Freak, é o @Freak House, que aí o meu sócio Bizorro, que é o incumbido de fazer a manutenção da nossa rede social, que a gente usa para divulgar os trabalhos, que precisa, né, cara? É o teu cartão de visita hoje, é isso aí. E daí, desde quando eu trabalho? Cara, na verdade, assim, eu nunca tive nenhum outro emprego a não ser com show business. Eu comecei, cara, molecaço de tudo, fazendo... Minha prima casou com o Igor Cavaleira, a Mônica Cavaleira é minha prima de sangue. Ela casou com o Igor Cavaleira, baterista do Sepultura, e ali começa a fazer algumas coisinhas com eles, aprender, começa a conhecer as pessoas, o Miranda, o Brad Butler. Aí eu vou trabalhar numa gravadora. Da gravadora, isso a gente tá falando em 94. É isso que eu ia falar, são mais de 20 anos já de mercado. Mais de 20 anos. Aí eu saí da gravadora, que era Banguela Records, que virou Excelente Discos, né, depois, que era o selo do Raimundo. Aí eu vou pra estrada com o Raimundos, a primeira vez. A primeira banda que eu trabalhei, meu primeiro emprego de estrada foi o Raimundos. Eu era assistente de produção do PT, do Paulo Moinhos. Daí do Raimundos eu vou pro Nat Roots, que chamava Nativos ainda, que era o presente do Beija-Flor. Era o mesmo escritório do Charlie Brown. E lá interno no escritório do Charlie Brown
Brown, eu fui fazer um ou outro show do Charlie Brown, aí acabou que o Chorão gostou, me chamou, eu acabei saindo do Natiruts, fiquei, acho que não deu um ano no Natiruts, que era nativos ainda, não tinha nem mudado pra Natiruts ainda, eu vou pro Charlie Brown. E aí eu faço Charlie Brown Jr. por anos, saio do Charlie Brown, faço um ano de Inimigos da HP, que era uma banda de pagode aqui de São Paulo, saio do Inimigos, vou pro Capital Inicial, e fico 10 anos no Capital, e isso fazendo Rock in Rio, já fazendo bandas internacionais, onde eu conheço o Tobé, a gente começa a fazer as coisas juntos, a gente, cara, fiz com o Tobé, o McCartney, Stones, Guns N' Roses. Isso tudo como produção técnica, como executiva? Isso tudo como técnica local. Nas bandas, no Charlie Brown e no Capital, eu fiquei por um tempo sendo produtor geral, eu era o único produtor das duas bandas, eu fazia técnica executiva no Charlie Brown, saí e fui fazer técnica executiva no Capital, que foi um dos momentos insanos da minha vida, mas que eu agradeço isso, Dani, porque isso me deu a visão meio geral da história, sabe? De entender... E cria uma casca também, né, cara? Difícil, cria uma casca, mas eu acho que cria mais uma experiência de enxergar os dois lados, sabe? De você entender banda, a necessidade da equipe. Aí, assim, o Tobé surge na minha vida, a gente fica bem amigos, ele me convida pra entrar na Freak, que o Tobé já era sócio. A Freak é o Tobé, o Besorro, a Marina, o João e eu. Somos em 5. E, cara, essa experiência, essa bagagem de ter passado em todos os lugares ajudaram a gente a ter essa visão geral, né? Nessa passada geral que tu deu aí, já citou o Tobé, já citou o Besorro e a Freak. E uma das iniciativas da Freak House agora mais recentes que pelo menos eu vi foi a criação do Aleatório TV, um canal lá na Twitch. Eu queria saber se o canal ainda tá rolando e como é que surgiu essa ideia e qual é a intenção da iniciativa desse canal. Então vamos lá, a ideia do Aleatório surge quando a gente fica sem ter o que fazer. Começa a pandemia, a gente tem a parada de tudo que a gente estava fazendo. Ao contrário do que todo mundo pensa, existem vários escritórios de produção no Brasil. Posso até ser um pouco pretencioso, mas os principais, Freak House, Prod4U, AudioBiz, a gente começa a se falar no começo da pandemia para entender o que a gente ia fazer, cara. Pra onde a gente vai? O que vai acontecer com a gente? Quanto tempo a gente vai ficar sem trabalhar? E nessas, a gente começa a aproximar. Assim, a gente era o Falcão, o Quintela, o Caíto, Stella, a gente é amigo deles, mas acho que a quantidade de trabalho afastavam as pessoas. Como a hora que fica todo mundo sem ter o que fazer, a gente começa a falar toda semana e começa a discutir, começa a entender. Cara, e começam a sair um monte de ideia, um monte de coisa legal. E aí um dia o Chan é um cara que trabalha com a gente na Freak, também trabalha na Prod4U, presta serviço lá, é hold, técnico, enfim. Ele falou, a gente podia gravar isso e fazer uma live, né, cara? Que tava, tipo, bombando as lives, assim. Tava todo mundo fazendo live. E aí a gente começa a estudar essa história da live, aí vem o Quintela com a ideia do Aleatório ser um festival de cultura, onde a gente podia trazer bandas, trazer artistas de dança, lá. Aí surge o nome do Aleatório. Então, a ideia do Aleatório, na verdade, são duas produtoras tendo uma conversa para mostrar artistas novos, mostrar cultura nova. E assim, tudo tinha um enredo. Então, tipo, o primeiro era o SWU, que é um festival onde quase todo mundo trabalhou junto. O segundo era, tipo, os videoclipes da nossa vida. Todos assim, apresentando uma banda nova, apresentando uma coisa cultural nova. O que eu vi era aquele que vocês estavam falando da passeata do skate. Esse foi o quarto. Aí o que acontece? Aí surge essa história da passeata, a gente vai fazer a passeata, e aí eu não lembro quem tem a ideia, falou assim, cara, vamos fazer um programa sério, falando da passeata, divulgando a passeata na segunda. Aí a gente tem a passeata no domingo, na segunda-feira a gente faz um programa com o Caio, com a galera lá da direção da organização da passeata. E esse, cara, é o maior programa. Tem a maior audiência, esse teve a maior repercussão. Pra você ter uma ideia, tipo, o Instagram da Freak aumentou em, tipo, 800 pessoas naquela segunda-feira. Caramba! Cara, do movimento ser o primeiro, dele servir como referência e como um bom padrão pro resto da galera. E essa é a primeira vez que os caras que organizaram iam estar falando sobre ele. Então, assim, acho que todo mundo queria ouvir, todo mundo correu atrás. Aí a gente fez mais uns 2, 3, aí começa a Prod4U, pega lá o drive-in do Allianz Parque pra fazer, aí o Falcão e o Quintela já começam a se enrolar um pouquinho pra fazer o programa, aí a gente faz, a Freak começa a aparecer umas coisas, a gente começa a se enrolar um pouquinho, aí a gente fez um que a gente achou muito ruim, a gente não tinha se preparado pra ele, não tinha estudado, não tinha aprontado nada, aí ficou ruim, aí a gente decidiu, tipo, dar um tempo, até a gente começar de novo agora a se estruturar, né, se entender como é que é esse trabalho novo, como é que é o novo jeito de trabalhar, e aí voltar com ele. Entendi.
Entendi. O aleatório existe, ele vai continuar, a gente vai ter o aleatório de novo, a ideia é fazer esse aleatório virar semanal na Twitch, mas a gente agora vai dar um tempinho até a gente conseguir se acertar, conseguir se entender como é que a gente vai pôr esse cronograma para funcionar, entendeu? Mudando um pouquinho de assunto, tu tava falando sobre o festival. Desde 2011 que a Freak, ela toca a produção técnica do Palco Mundo, né, no Rock in Rio. Sim. E eu queria saber quais são as dificuldades de conduzir um palco como esse. Sim, Tati, ó. Na verdade, o Tobé trabalha no Rock in Rio antes de 2011. Eu fiz o Rock in Rio com o Total em 2011. Eu ainda não estava na equipe da Freak. Uhum. Agora, hoje em dia, a Freak é contratada pelo Rock in Rio, os últimos 2 Rock in Rios do Brasil e o último de Lisboa, que esse ano seria o segundo, já é Freak House mesmo, as mesmas regras que existem para a LPL, para o Gabisson, para qualquer empresa que tem lá, a gente tem que assinar carteira de quem vai para lá. E assim, a gente é agora uma empresa que faz o gerenciamento técnico do Palco Mundo. É um desafio muito grande, você está lidando com um dos maiores festivais do mundo, Sim, com as maiores bandas do mundo. E acho que assim, a grande diferença do Rock in Rio para os outros festivais é que assim, uma regra do Rock in Rio é o headliner pode trazer o show da estrada dele para o festival. Uhum. Então, de um dia para o outro muda muita coisa, muda cenário, muda luz, muda muita coisa. Então isso tem um planejamento gigantesco de um cara que assim, para mim a gente chama ele de pai, ele é a maior referência que eu tenho de show, é o Morris Hill. Deixa eu te cortar, porque vem 2 coisas aí nesse ponto que a gente já estava programado para te perguntar, é bom que a gente entre a fundo nessas questões. A primeira delas é, como é que faz para encaixar todas as montagens e desmontagens dentro desse cronograma do Rock in Rio, que é uma loucura, e como é que as equipes são divididas ali, e sobre o Maurice especificamente, para que as pessoas entendam qual é a função dele dentro do Rock in Rio, de fato, e para você, quais são as características profissionais dele que você pode citar que são diferenciais, assim. Porque todo mundo que fala do Maurice fala que ele é um cara foda. Eu não conheço pessoalmente, nunca trabalhei com ele, então eu queria entender por que esse cara é um dos caras fodas e é um dos caras que são citados como referente. Tá, então eu vou começar por ele, aí eu vou indo para trás até chegar na primeira pergunta. Eu aceito, tem objeções. O Maurice é um escocês, né? O cara veio pro Brasil também há muitos anos com banda, ele vai trabalhando com áudio, vai trabalhando com banda, produção, atender essas bandas internacionais por ser um gringo, e naquela época entender a cabeça do cara e entender o Brasil para traduzir para os caras. Eu conheço o Morris não como chefe, eu conheço o Morris como uma banda. Então assim, primeiro porque eu acho o Morris muito foda. O cara tá lá, Red Hot Chili Peppers, não lembro, mais 2 bandas e o Capital Inicial. Uhum. O cara tem o mesmo tratamento comigo e com o produtor do Chili Peppers. Óbvio que os acordos comerciais são diferentes. Sim, claro. Uhum. O respeito com o trabalho é o mesmo. O Morris é um cara que ele entende muito, ele é um cara que ele conhece muito de show, por ter estudado muito áudio, por ter estudado muito produção. Só que acho que a principal característica do Morris é assim, eu acho que ele é o maior gestor de crises que eu já vi na minha vida. O cara tá com o mundo despencando, ele tá lá calmo, ouvindo todo mundo, ponderando todo mundo e oferecendo a melhor saída para uma coisa, que é a frase que ele fala, que a gente aprende quando você entra para trabalhar com ele. Não existe nada maior do que o Rock in Rio. Então ele entende que o festival é maior do que tudo, então ele faz tudo funcionar para que o festival seja bom. Uhum. E tem argumento para comentar isso com todo mundo naquela calma dele, sendo muito direto. Aí começa a entrar na outra parte, como é que funciona tudo se encaixar lá no Rock in Rio. E quem é o Morris no Rock in Rio? Então o Morris é o diretor técnico do Rock in Rio. Tudo de técnica do Rock in Rio passa por ele. Do Rock in Rio ou do Palco Mundo? Do Rock in Rio. Então o Palco Mundo é o filho dele, é o principal foco de atenção, mas ele cuida, por exemplo, ele que dá ok pro equipamento dos outros palcos, ele que dá ok para como vai funcionar o palco favela, cada ano tem um nome lá. E a turma do Morris tem o Ricardo Comprido, que é um português, que daí é o cara que a parte estrutural do Rock in Rio tá na mão dele. Então Comprido, Morris, e daí vem a gente no Palco Mundo. Daí tem o Zé Ricardo lá no palco Sunset, que ele faz
Aí, o time dele para trabalhar a técnica e o line-up lá do festival. Todo mundo responde ao Morris. No Sunset eu sei porque foi o último que a gente passou. Então ficou com o Zé Ricardo na parte do artístico, o Aurélio Kaufmann fazendo a técnica com a equipe dele, e os outros palcos ficou o Pedro Ribeiro, que também esteve aqui com a gente no podcast, nos programas atrás, que ficou com os palcos alternativos. No ano que o Pedro cuidava das bandas nacionais no Palco Mundo. Mas assim, tudo tem a chancela do Morris. E assim, o Rock in Rio funciona porque é uma coisa planejada por muito tempo antes. Sim. Aí a divisão lá do Rock in Rio, né? Pra gente. É o Morris, o Bé ainda é o chefe, que a gente chama de stage manager. Então começa o Morris, uns 5, 6 meses antes, ou até mais, a entender quem são as atrações, o que vem, o que o cara faz, o que precisa. Quais adaptações precisam ser feitas na estrutura para poder montar e se desmontar aquilo. Começa a falar com Terry na luz para entender como fazer o mapa de luz do Rock in Rio para poder entrar as coisas dos gringos e ter coisas para atender todo mundo. Vai se montando esse bolo. Quando ele tá pronto, a receita do bolo tá pronto, entra na mão do Tobé, e o Tobé sai destrinchando a receita. Tipo, vai ligar para pra receber o rider, ver o que é, mandar o desenho que o cara precisa do que vai ter aqui no Brasil. Sim. Marcar com outro horário. Por exemplo, a Pink, ano passado, teve aquele voo da Pink. A estrutura era uma loucura de montar, né? Ela é muito delicada de montar, porque tem que ser muito preciso. A gente montou isso antes. Sim. A gente montou o voo da Pink no intervalo de uma semana para outra. A Pink, o show dela era na sexta, então os caras chegaram tipo na segunda. Eles ficaram segunda e terça montando essas coisas, testando. A gente não tem, mas isso assim, um planejamento para poder ter o tempo do cara montar e entender como é que aquilo funciona. E assim, tinha barricada contratada do jeito certo para poder fazer a mudança pro voo da Pink, módulo de piso que ia ser desmontado, então foi montado de um jeito a planta do palco esse ano para poder montar e desmontar aquilo, para poder ela voar, para poder fazer, por exemplo, o Iron Maiden que não fecha o festival, que era o headliner, e depois o Scorpions. E aí o Iron Maiden não querendo passarela e o Scorpions querendo passarela. Então, tipo, fez o desenho da passarela de um jeito que a gente conseguisse desmontar e voltar a passarela pro Scorpions, entendeu? Então é um planejamento muito grande. E é assim que funcionam essas mudanças. Não tem nada de surpresa lá. Como já é de se esperar de gringo e como já é de se esperar de um festival desse tamanho. Mas a minha dúvida também está na seguinte questão. Por exemplo, tu tem o último show de vocês lá no Palco Mundo que vai estar acabando entre 3 e 4 horas da manhã, pelo que eu me lembro, a grosso modo. Assim que termina, rola a desmontagem do seu headliner e você dispensa todas as equipes para um descanso ou já faz uma montagem na sequência para deixar pronto pro dia seguinte? É mais ou menos assim. O headliner, na verdade, não termina tão tarde. Acho que esse ano o último que terminou mais tarde terminou, sei lá, 2 da manhã. Aí, assim, as divisões de equipes já são feitas de um jeito que a gente tem um time entrando, tipo, 8 da noite e saindo 8 da manhã. Então, basicamente, é assim, um time faz o headliner e o co-headliner e um time faz as 2 primeiras bandas. Esse ano é um bom exemplo que foi essa montagem, essa coisa maluca que foi tirar o Iron Maiden e o Scorpions e entrar a Pink. Mudando planta de luz, mudando tudo. Então, a gente já tinha coisas putas da Pink montadas, algumas adaptações que a gente conversou, Morris, Tobé, a galera conversou com o Iron Maiden para poder desmontar mais fácil. Acabou o Iron, entrou o Scorpions, então assim, ficou montado coisas do Iron Maiden ainda durante o show do Scorpions, então a equipe inteira do Iron Maiden ficou lá esperando. Acabou o Iron Maiden, 4 horas depois já não tinha mais nada do Iron Maiden no palco e já tava entrando a Pink. Então quem entrega o headliner da noite recebe o headliner do outro dia. Aí os caras montam, vão mais ou menos até umas 8, 9 da manhã. Praticamente 24 horas com a equipe sem dobrar, né? A equipe não vira 24 horas, mas o trabalho é de 24 horas. Sim, E aí uma equipe faz reporte para outra, por exemplo, se ficou algum galho no meio do caminho, algum problema que uma equipe não conseguiu resolver dentro do turno dela, existe uma documentação disso, um reporte para a próxima equipe? E ainda existe também, por dar os BOs muito grandes, aí acaba tendo o chefe da equipe virando 24 horas lá trabalhando. Assim, eu já fiquei
toquei no Rock in Rio 2013 ou 15, não vou lembrar agora, eu já fiquei, tipo, de sexta a domingo lá, dormindo, tipo, um pouquinho no camarim. Eu ia perguntar isso, qual era o recorde de virada? Porque certeza que tem B.O. Às vezes acontece, assim, gringo é muito, assim, você começa a tratar com o cara não quer falar, ó, a Tati, beleza, sei lá, Phil, a Tati tá sumindo agora no meu lugar, tá tudo certo, ela sabe isso aqui, beleza, eu tenho que dormir, você vai dormir e você toca. Ele fala, não, cara, é você, eu combinei com você, eu tratei com você, então tem que ser você. Então tem BOs que realmente não dá pra passar. E como é que a gente funciona no normal? Vamos supor que tudo deu certo. Cada turno tem o seu chefe, né, o seu coordenador geral, que é o que a gente apresenta para todas as bandas como o coordenador daquele horário. E daí tem as outras funções, né? Então, por exemplo, tem o cara que fica na doca, um cara que fica na doca num turno, um cara que fica na doca no outro. Tem o cara que cuida de energia, tem um cara de um turno, um cara do outro. E aí, quando vai render o turno, todo mundo chega, pelo menos uma meia hora, tem uma reuniãozinha de todo mundo, a gente passa tudo que não conseguiu fazer, tudo que tá faltando, tudo que mudou, tudo que teve que ser adaptado, o cara saber o que tá acontecendo, e aí eu assume para as próximas bandas. De novo, tudo assim, absolutamente muito planejado. Então, por exemplo, já sabendo que as bandas vão chegar, eu faço um plano lá que vai ficar de um lado no stage right, do lado direito do palco, que vai ficar do lado esquerdo do palco. A banda vai para cada lado. Quanto cada banda pode ocupar de espaço do que ela tá ficando. Então fica um pouco mais fácil. Você já tem aquele plano desenhado. Que carretas ficam na doca? Qual é a vaga de cada banda? A banda maior nem sempre fica na primeira vaga. Tem que ficar na última por causa da empilhadeira. Tem todo esse planejamento para entender isso e fica tudo mais fácil. E daí acontece uma coisa que pra gente tá ficando bacana de fazer, que assim, a gente começa a conhecer os gringos, que acabam se repetindo, os produtores, né? Daqui um ano, esse cara volta com o Queen. E aí começa assim, saber que o cara foi bem atendido, saber que quem tá fazendo o festival sabe o que tá fazendo. Começa a ter um respeito, assim, a galera já chega pra gente mais amaciada, assim, já chega sabendo que a gente sabe o que tá falando, sabe o que tá fazendo. Estabelece uma relação de confiança também, né, cara? Tu tava falando sobre a parte de energia, você passou por alto sobre a parte de energia. E aí uma das coisas que eu tenho também aqui pra te tirar de dúvida é isso, assim. Além dessa parte de energia, que eu sei que tem muita diferença dos gringos para os nacionais aqui, quais são as outras grandes diferenças a título de rider? Assim, energia a gente sabe que tem não só pela voltagem, mas também pela parte de frequência, pela parte de conectores, tudo isso é sempre uma salada. Então, a gente tem um cara que é um gênio de energia, que é o Azeitona. Temos que intimá-lo a participar aqui do podcast, por sinal. O Azeitona é um cara que precisa falar, o Azeitona é um cara é gênio. O Azeitona fica incumbido disso, então assim, entender, por exemplo, se é Canlock, se é stack, entender todas as conexões possíveis, faz-se um planejamento gigante de geradores, assim, de quantidades de geradores, quantidades de intermediárias que você precisa em cada ponto do palco, para que cada banda chegue com seu equipamento e ligue na necessidade que precisa. Então, assim, é o que você falou, além de conectores diferentes, frequência diferente, tem gente que vem com 50 Hz, gente que vem com 60 Hz, tem potência diferente, voltagem diferente, gente que é 220, gente que é 380, tem 440. Então, destrincha isso, faz a contratação desses... Que tem uma outra coisa que eu queria ter falado antes do Rock in Rio. Ao mesmo tempo é difícil, é uma coisa que é muito fácil no Rock in Rio, porque você começa a poder pedir as coisas. Então, assim, Iron Maiden e Scorpions. Iron Maiden é uma banda inglesa. Tinha uns 50 Hz maluco lá. Existia um gerador, um grupo de geradores inteiros em 50 Hz dias só pro Iron Maiden. Então, você começa a poder ter esse luxo, sabe? Você não... Mas o controle de gerador novo digital já não ajuda a resolver isso também? Ajuda, mas assim, ainda existe uma história de headliner e de banda muito grande, que é a banda do Iron, uma banda muito grande, que o cara exige que o gerador dele seja exclusivo. Entendi, é dedicado. Então, claro, assim, é mais fácil. Realmente, a gente não precisa ter, por exemplo, o gerador que estava aquele dia em 50 Hz, não é que a gente contratou um gerador, ficou lá 3 meses, 2 meses, 15 dias parado lá para usar ele em 50 Hz. Um dia antes, preparou aquele gerador, o cara foi lá, mudou o preset dele digital, virou 50 Hz. É isso, pau viola. E antes disso, ele estava atendendo outras bandas. Estava atendendo outra coisa de outra banda. Claro, faz sentido. Também
existe assim, aí o Azeitona chega lá, a gente chega normalmente no Rock in Rio 20 dias antes do Rock in Rio começar. Cara, o Azeitona, a galera da Greco, que é a galera de gerador lá, então assim, já define o que é cada gerador. Já existe uma planta de geradores que já foi feita, já foi mandada para o gringo já aprovou, mandada para a engenharia do festival, a engenharia do festival já aprovou. E isso feito com a mão do Azeitona já, ou com a mão do Vini. Também é outro cara que também faz energia lá no Rock in Rio. Também começa a história de gringo assim, bandas já de médio porte lá fora começam a ter funções muito específicas. Então tem chefe de energia, o power guy dele na turnê. E fica mais fácil, né? Tipo, tem um nosso cara de energia falando com o cara de energia da banda. Quando chega, o cara já sabe o que ele quer, o que precisa, o que foi combinado. É tudo mais fácil de ligar. De novo, planejamento, cara. Sem planejamento, o Rock in Rio... Além da parte de energia, da parte técnica como um todo, existe mais algum ponto que tenha tanta variedade assim, que precise ter esse cuidado, essa adaptação? Por exemplo, eu sei que lá fora eles estão acostumados a utilizar aquela porcaria daquele praticável de modelo imperial. As medidas são diferentes do daqui, são maiores um pouco. Existe alguns outros pontos onde esse tipo de especificidade também acontece? Então vamos lá. Em bandas que trazem, né, os próprios praticáveis, quando eles não trazem, o cara pede ela em medida imperial, em pés, né, não é em centímetros. Existem esses praticáveis em pés. A gente tem um fornecedor que tem uma certa quantidade na medida padrão internacional, que é o imperial. Existem algumas bandas que a gente consegue uma adaptação e o cara entende que aqui é um pouco menor o praticável, tá tudo certo. Geralmente, assim, bandas de mais novas, bandas mesmo de tamanho, por exemplo, uma banda que foi fantástico fazer, é o Maroon 5. Maroon 5 é uma banda gigantesca, mas nova. Então, os caras conseguem entender essa cabeça que, tipo, meu praticável tem 20 centímetros a menos, 1 metro e... O nosso 2x1 deles é meio que, grotescamente 3x3, né? 3,5 por 3,5. Cara, ele consegue entender que vai ser um praticável 3x2, sabe? Assim, tá tudo certo, não tem problema. Isso existe de praticável. Existe os quick changes, né? Os trocadores rápidos lá, que os caras montam camarins. Cada um quer de um jeito, cada um quer de um tamanho, cada um quer de uma posição. Existem, por exemplo, a Katy Perry. Tinha uma história de balé gigantesco que sai muita coisa por baixo do palco. Então você tem que ter uma parte no understage ali para ela ter figurino, com energia, com espelho, com cadeira. É uma área que normalmente não é muito habitada ali, né, cara? Tá com outra coisa lá funcionando, mas você tem que lembrar que tem que estar naquele ano e você tem que reservar esse espaço para ela. Tem a banda que quer a mesa dentro do palco, banda que quer a mesa lá de fora do palco. A única coisa que a gente não muda, que é uma coisa quase que padrão pra galera de banda que tá ouvindo a gente, é áudio sempre do lado esquerdo do palco, aquela referência. Também outra coisa que a galera não entende. Toda referência de direção que você dá num palco é a visão do artista pro público. Toda vez que você fala o lado esquerdo do palco, na verdade é o lado esquerdo do artista. O artista olhando pro público é o lado esquerdo. A quantidade de mapa de palco que tem invertido por conta da galera não saber desse padrão é um absurdo. E normalmente, assim, som do lado esquerdo, luz do lado direito. Guns N' Roses é uma banda que usa 2 mesas. Aí tem uma mesa de cada lado. A mesa do Axl do lado esquerdo e a mesa da banda do lado direito. Você também tem que lembrar isso. Você precisa ter áudio, multicabo indo pro lado de lá, cara. Na verdade, Dani, assim, eu acho que o Rock in Rio é uma história que a gente tem que sentar, ler rider por rider, entender o que a necessidade de cada banda, negociar algumas coisas com as bandas e daí sair planejando e fazendo, cara. Se a gente for ficar falando de Rock in Rio aqui, acho que a gente tem que fazer uns 4 capítulos. Assim. Tem um que não queria o painel, a gente teve que desmontar o painel em 20 minutos, porque o Queen usou o painel, mas não queria usar o painel do festival. Tem um monte de maluquice que a gente já fez lá naquele palco lá, que assim, planejado funciona. É essa a história. E só pra gente finalizar esse lance de Rock in Rio, uma última pergunta. Se existe, de fato, uma receptividade diferente entre as bandas nacionais e gringas, como algumas pessoas falam? Assim, acho que o respeito é o mesmo pra todos. Existem acordos comerciais diferentes. Óbvio que, por exemplo, a gente não consegue atender todas as... Isso na banda nacional, tá? Então, por exemplo, na noite
line-up do Iron e do Scorpions, tinha a Sepultura e tinha mais uma banda gringa. Óbvio que a gente não conseguiu atender tudo que o Sepultura queria, mas essa banda gringa queria, porque já tinha duas bandas muito grandes com suas exigências. Então existem algumas exceções, existem algumas travas que você precisa fazer com isso. Mas aquela história, não, o som tem que ser limitado. O que é do festival para todo mundo. Eu falo, por exemplo, do Capital. A gente fez os shows que a gente quis sempre no Capital. A gente tem tanta sorte de ter bandas com estruturas não tão grandes, tipo os Chili Peppers, não fica muita coisa no palco, eles trazem o show completo, mas tudo sai. E ainda tem isso, né? Tem banda que a estrutura é tão grande que não sai. Bruno Mars em Lisboa, ele montou o show inteiro dele de estrada, e daí a Anitta tinha um show que era importante pra ela em Lisboa, o palco do Rock in Rio pra ela ficou tipo 14/7. E isso na interna é uma guerra de negociação do início ao fim. E existem momentos, por exemplo, vou lembrar um mais específico, Black Eyed Peas. O equipamento dos caras não chegou. Então assim, a passagem de som do Black Eyed Peas esse ano foi enorme. Ela estrangulou todo mundo. Mas assim, a banda é o headline também, de novo, essa história. Tem bandas muito grandes que os caras são super parceiros. É um exemplo, assim, que pra mim foi foda, o Elton John. A equipe dele foi, tipo, fantástica com a gente. Os caras tiveram um monte de problemas e os caras resolveram, assim, chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, problemas deles, era alguma coisa de equipamento deles. Os caras simplesmente tiraram as coisas deles do palco e falaram, cara, eu só preciso de um ponto de energia aqui. O cara ficou do lado de fora ali resolvendo os problemas dele, cara. É o Elton John, cara. Tipo, mano... Eles já rodaram essa porra desse mundo inteiro de 50 vezes. Mas ao mesmo tempo, o Black Eyed Peas, um problema, o cara não sai do palco nunca. Cara, enquanto eu não tiver tudo pronto, tudo do jeito que eu quero, eu não saio do palco. E aí foi estrangulando todo mundo e sobrou pra todo mundo. Então, assim, óbvio que existem pesos diferentes do artista. Da produção, a gente tenta ser o mais igual com todo mundo. Mas existem coisas que você precisa, por causa de acordo comercial, por causa de estrutura. Você chega uma hora e fala, cara, não dá, isso aqui que você tá me pedindo e infelizmente eu não consigo te atender. Existem restrições mínimas ali, né? Não tem jeito. Mas, de novo, o que é do festival, todo mundo pode usar. O mesmo equipamento de som, o mesmo equipamento de luz, o mesmo painel, os mesmos recursos, as mesmas coisas. E assim, tem bandas nacionais grandes, o Alok, por exemplo. O Alok fez o jeito que ele queria o show dele. O Capital, esse último Rock in Rio, a gente viajava com umas estruturas na estrada gigantescas, ela tinha uma do lado da outra, ficava com 22 metros de largura, com 10 motores no teto. Cara, montamos tudo, mexendo, tudo certo, foi lá, fez o show. Eu lembro que o produtor do Chili Peppers falou assim, cara, que banda é isso aqui, cara? Eu falei que era da banda brasileira, né? Caralho, meu, que banda é essa, cara? E aí, assim, a gente não pode reclamar, o Capital sempre fez o Rock in Rio do tamanho que quis, do jeito que quis. Existem, assim, tem gente que muita produção que fala, pô, é mó difícil, os caras tratam diferente. Acho que já foi isso, sabe? Assim, no Rock in Rio eu não vi isso muito, e a gente tinha muito isso nas bandas de abertura para shows internacionais, né? Mas também acho que não vejo mais. Um exemplo disso é o Stones, cara. Os caras viajam com a Claire. Todo o sistema, todo o setup, todo o PA, tudo é Claire, tudo é deles. Viaja uma equipe da Claire com um set da Claire nas bandas de abertura. Delícia, tem a equipe deles com outra mesa, com outro set de microfone, outro set de in-ear, outro set de tudo, pra fazer a banda de abertura nacional. E provavelmente vai ter o melhor som que essa banda de abertura já teve na vida. Começa dando assim, não, cara, não vou fazer porque eu viajo aqui no Brasil com a Loudness ou com o Gabi. Aí você fala, não, tá bom, beleza. Peraí, deixa eu te mandar o rider do cara pra você falar pra mim que você não faz ou não. Aí que o cara recebe o rider é tipo, ou é igual ou é melhor. Eu falo, não, beleza, vai, eu vou com esse aí. E assim, o equipamento dos caras e a equipe os caras atendem a equipe da banda brasileira como se fosse o próprio Stones, cara. O mesmo cuidado, o mesmo tratamento, tudo bonitinho. É isso, tipo, respeito pra todo mundo. A gente tava falando de equipamento aqui o tempo todo, e aí, pra quem faz produção técnica de banda, pra quem acompanha o artista, é sempre uma questão ter que fazer carga. E aí, essa carga
seja ela por via terrestre, aérea ou até aquática, como é que você acha que é a melhor forma de simplificar esse processo de fazer carga? É assim, ó, a minha opinião para equipamento em geral, assim, eu sempre fui um pouco avesso do que normalmente a galera faz no mercado, de pegar muita coisa local, levar ao mínimo possível. Eu sempre preferi fazer uma célula de sobrevivência, com tipo, o que é muito importante para o show. Por exemplo, vou falar das duas bandas maiores que eu viajei na estrada, que é o Charlie Brown e o Capital. Nas duas eu tinha empresas que eu levava para todo lugar. A gente viajava com carreta nas duas e levava isso para todo lugar. É uma coisa mais cara, é uma coisa mais difícil, mas na minha opinião, a hora que você coloca na ponta do lápis a economia que você dá para o contratante para não ter que contratar a quantidade de coisa específica que você precisa, que pode comprometer o show, acaba equilibrando essa conta. O cara acaba entendendo isso, assim, que você vai cobrar, por exemplo, esse show do Capital que viajava com 100 moving lights, 128 moving lights. Cara, era um pacote que você vai contratar isso na estrada, é impossível, vai ficar uma fortuna, não vai fechar a conta. A gente viajava com esse pacote. Então, na minha opinião, carga e equipamento é uma coisa que é melhor ter essa célula de sobrevivência e você levar isso para os lugares do que você ter um set muito reduzido, muito simples, depender muito do local. Nesse caso de carreta e caminhão, tu tinha 2 sets, por exemplo, se tu tem 2 shows muito próximos, um do outro, mas com distância grande. Aí vamos lá, aí eu também entra no lado que me ajudava nessa história. Primeiro que sempre essas bandas que eu trabalhei, que eu consegui implantar essas coisas, de implementar essas coisas, de ter esse set, viajar com o equipamento, eram bandas que se fossem shows muito distantes, ou muito perrengue para chegar de um show pro outro, o show não acontecia. O cara preferia não ter o show do que ter que fazer Porto Alegre, Manaus, de um dia pro outro. Quando existiam essas coisas que mesmo assim ainda tinham shows que a gente não... a logística era muito complicada, qual que era sempre foi a minha saída. Essa célula de sobrevivência, eu tinha 2, na verdade não eram exclusivas 2, a gente normalmente o acordo que a gente fazia era uma exclusiva e uma outra sobre demanda. Aí faz logística distinta e manda alguém para fazer só frente. E assim, no Capital, por exemplo, eu viajava com 14 volumes, de uma carreta com 14 volumes. O que eram esses 14 volumes? Tipo, as guitarras do Ives, das 5 que ele usava no show, 2 que eram as principais. Os baixos do Flávio, que ele sempre tocou com ele. Alguma coisa de camarim muito específico, que o camarim do Capital tinha umas coisinhas de decoração, essas coisas que a gente viajava. Então, assim, a gente fez um kitzinho para voar, e aí voava na esteira com isso mesmo. Aí tinha lá a carreta chegando na cidade, quando precisava tinha um produtor advance que ia para lá. Então chegava, já estava andado um pouco o caminho. Não acho errado a galera que viaja, tem esses kits menores, mais enxutinhos, até porque agora a gente tem uma qualidade tecnológica, de modernidade do equipamento, que permite viajar com menos coisa e com coisas menores. Acho que isso também passa muito por uma questão de modelo de negócio, né, cara? Por exemplo, uma coisa é você falar que o Capital tem 2 kits, que viaja com carreta, se for necessário, bota equipe extra e bota alguém para fazer esse advance ou essa frente. Outra coisa é tu pegar o Capital, início de carreira, malandro, precisando virar show à torta e à direita. Malandro, se tiver 2 caixas de sardinha para fazer o PA, é isso que vai e vambora. Acho que também tem um pouco, de novo, aí voltando, a gente falou no Rock in Rio, das novas e as bandas velhas. Pro Capital, um som ruim, um som diferente, era uma coisa que incomodava muito. O Charlie Brown, então, cara, nem se fala, assim, tipo, o volume que a gente tinha no Charlie Brown, a pressão de necessidade de áudio. O Charlie Brown não usava fone, a gente tinha 22 monitores no palco, 9 caixas por lado. Era muito alto. Era uma banda mais antiga. Essa galera mais nova, que começou de um jeito mais moderno, tá acostumado a ter esse kit mais enxutinho, se resolver mais fácil, esses simuladores de guitarra. Antigamente, o som de guitarra era Marshall pra rock. Agora você tem um temperzinho lá, mano, que você viaja com ele na mochilinha, nas costas, você vai ligar ele lá e vai ter o mesmo som em todo lugar. Os 2 jeitos funcionam.
se for para fazer com coisas menores, com coisas levando mais coisas para a estrada, dá para fazer, tá tudo certo, mas vamos estudar isso de um jeito de ter o melhor possível nessas coisas mais modernas pra gente estar seguro. E com backup. Na estrada, no show business, quem tem um não tem nenhum. Tem que estar sempre com duas coisas, sempre com o dobrado do que você tem. Tem pelo menos alguma coisa reserva pra você conseguir resolver algum problema. Eu acho que, assim, roubada na estrada faz parte do jogo. Total. A melhor coisa é você ter sempre um plano B. Acho que o bom produtor, na minha opinião, é o cara que fornece as ferramentas para a equipe trabalhar. Na verdade, eu costumo falar que é o seguinte, na pirâmide do show, teoricamente o produtor é a ponta da pirâmide, né? Só que, na verdade, no show a pirâmide funciona, é uma pirâmide, só que ela tá de ponta cabeça. É invertido. O produtor é a ponta, é o funil da história, mas ele é o cara que tem que prover ferramentas para todo mundo fazer o trabalho dele. Se o cara é um bom produtor, a equipe não precisa se preocupar com nada e tá lá tudo chegando na mão do cara, o que o cara precisa para trabalhar. Ao mesmo tempo, o produtor é o cara onde tudo, se o que der errado, a referência vai para ele e o produtor é o cara que vai ter a solução da história pensada e planejada. Você sempre tem o plano B, às vezes plano C, sei lá, de logística, de se isso parar no show, eu vou fazer tal coisa, entendeu? Acho que é isso, esse planejamento do bom produtor tá aí. Fazer uma pré bem feita, que pré-produção para mim é 90% do show. Você faz uma pré bem feita no dia do show, você só administra. Exatamente. Prover a necessidade de cada setor do que você está fazendo, do teu evento, do teu show, para que aquilo funcione bem e ser o ponto de referência quando você tem problema. Boa. Conclusão, fazer produção é planejamento, bicho. Não tem o que falar. Basicamente é isso. Fazendo um bom planejamento, você vai conseguir fazer uma boa produção. É bem isso. Agora, voltando a falar de lives, vocês vêm fazendo, já tinha esse conhecimento necessário para fazer esse tipo de produção? E se não, o que tu teve especificamente, assim, que estudar para começar a trabalhar com lives? Então, assim, vamos lá, Tati. Na verdade, agora pararam bastante as lives musicais, as lives de artista, e pra gente começou 100% os corporativos online, né? Então, assim, se você pegar num festival, sempre teve o técnico de TI, sempre teve a transmissão via streaming. De um tempo pra cá tem essa transmissão online. Mas, mano, era tipo a coisa mais... caiu a internet. Puta, foda-se, mano. Caiu a internet, deixa lá. Ninguém tava nem aí. Uso 4G e não me atrapalha, porra. O site do festival não tá recebendo a transmissão. Mano, foda-se. 15 mil nego aqui vendo show. Quero que se lasque a internet. Agora, ao contrário. A primeira live que eu fiz, que acho que foi a primeira live que a Freak fez, na verdade, foi o Skank no Mineirão. Então foi assim, a Natália, que é coração e alma do Fernando Furtado e do Skank, a menina leva o Skank, o escritório, assim, numa puta moral, assim, ela é muito boa no que ela faz. Ela me liga e fala, cara, vai ter a live do Skank no Mineirão, transmitido pro Multishow. Aí eu falei, bom, vamos ver como é que faz isso, né? Vamos entender o que é, como é que faz a live. Aí, assim, começa a ler bastante coisa de gringo, entender como é que funciona streaming, como é que funciona encoder, como é que o sinal chega pro YouTube, como é que o sinal chega... Aí você começa a descobrir que tem taxa de compressão de áudio pro YouTube, taxa de compressão de áudio pro Instagram, taxa de compressão de áudio pra televisão. Aí você vai buscando as pessoas que são especialistas nisso, né? Tipo, o Marquinhos Maluf, liga pro cara e tenta entender como é que divide o sinal e como é que faz a medição dessa taxa de compressão. Marquinhos Maluf é um cara que manja tudo de RF também. É o técnico de monitor do Skank. A gente tem um cara na Freak que é o Capinha, que é o Vitor Freitas. O cara é um gênio de painel de LED, de streaming, de 3D. Então eu tive que correr atrás, todo mundo na Freak a gente teve que correr atrás porque virou uma chavinha, assim. O Skank no Mineirão, cara, era o estádio, uma das maiores bandas do Brasil, passando num computador, cara. Um cara lá, não sei aonde, vendo isso num celular. Então, assim, como é que aquela ponta vai chegar? O que você precisa fazer para chegar bem naquela ponta? Estudar streaming, estudar áudio, estudar a luz, entender que a luz tem que ser uma luz de TV, não pode ser uma luz de show mais. Muda tudo. E aí tu começa a se ligar que LED não imprime na televisão. Você começa a entender que quanto menos áudio você tiver no lugar é melhor, porque a transmissão vai estar mais limpa e vai chegar melhor. Você começa a entender que para cada plataforma que você vai transmitir, você tem que ter um encontro diferente. Você começa a entender que você precisa ter um cara de broadcast sentado ouvindo aquela mixagem. Então, assim, é outro mundo. O funil é muito menor para tudo. Você começa a entender ninguém falando, pô, não, vamos gravar em
em 4K, transmitir em 4K. Só que, velho, pra quê, cara? Sei lá, 10% da população brasileira que tem uma TV 4K boa, e daí você vai ter que contratar uma banda de internet gigantesca pra você poder streamar isso em 4K, e você pode streamar isso em Full HD que vai funcionar igual, sabe? Aí aquela coisa, o técnico de TI do festival acaba virando seu melhor amigo agora, né? Aquele cara virou a pessoa mais importante da tua vida. E aí a gente entra agora no corporativo, né? Também pra gente é uma novidade corporativa online. Aí começa a ter umas outras demandas, tipo quiz de perguntas na internet. O cara tá lá sentado em casa, tá ouvindo, sei lá, o Drauzio Varela falar sobre câncer, e o cara quer perguntar alguma coisa pro Drauzio. Como é que você faz essa pergunta do cara lá chegar no Drauzio Varela? Com que programa que você usa? QR Code para poder fazer doação? Cara, é outro mundo, assim. Tipo, a gente virou fazedores de microprogramas de televisão. É isso que a gente faz agora. Agora, o que eu achei diferente nisso tudo é que as grandes empresas de televisão, elas não dominaram ainda, né, esse setor. Assim. Sabe o que eu acho daqui assim, ó? Primeiro que o custo de televisão operacional é gigante. Para quem sai do mundo de show, estrada, banda, vai pro corporativo, você já sente essa diferença dos valores. E, de novo, essa história de tecnologia, essa história de planejamento, de pensar nessa coisa, você não precisa ter a mesa de corte mais. Então você resolve isso muito mais barato. Tem um software dentro de um computador simulando uma mesa de corte. E aí acho que essa galera nova, tem uma galera daí do Rio de Janeiro, chama Lord Bull. Não conhecia também os meninos, eu conheci eles no Skank. A live que vocês fizeram. Eu até no começo tava um pouco reticente deles, assim, por não ter nunca ouvido falar dos caras. Os caras são ótimos. Gente nova, com bom equipamento, com uma qualidade artística do trabalho muito legal, que tem a mesma solução que uma empresa dessa gigante. E ao mesmo tempo, para os artistas, para as marcas, não vale a pena você ter esse investimento de TV. Você pega esses artistas grandes de sertanejo, eu fui pra Exponeja esses dias conversar lá com a galera, o Lucas estava me falando assim, os números do Gustavo Lima, cara, é tipo absurdo, assim, que não vai atingir isso numa televisão. E o cara não precisa pagar pra ninguém pra fazer, o cara tem o canal dele lá de internet e vai lá e solta. Então, assim, tem esse lado dos artistas grandes que atingem números astronômicos, que os caras não precisam da TV, não quiseram ir pra TV nessa época, e ao mesmo tempo tem as bandas menores que conseguem um custinho baratinho mostrar o trabalho deles. Teve muita banda nova que apareceu nessa época porque tinha mais gente em casa sem fazer nada pronta para ver, entendeu? Então acho que por isso que também não teve essa entrada da galera de TV, dessas grandes empresas. Eu acho isso bom, isso dá uma oxigenada no nosso meio, sabe? Uma coisa mais democrática. Sim, né? Cara, tu falou da Exponeja e essa era a próxima pergunta. Tá. Eu queria saber como é que foi a tua participação lá e também, nessa mesma pegada, como é que foi a tua mentoria que tu fez com a Assim São Paulo. A Assim São Paulo foi um convite da... Você percebeu que eu começo sempre pela última pergunta, né? Porque funciona mais rápido. Assim São Paulo, o convite foi da Fabiana Lian, lá da On Stage. E mais uma vez, tem um podcast chamado Sociedade Secreta, que vale a pena quem estiver ouvindo ir lá conferir, porque também fala de produção e é muito bom. Assim, eu tenho um lado, assim, eu aprendi muito, tive que aprender muita coisa na raça, porque muita coisa eu não tinha para quem perguntar e não tinha referência. Isso me deu, assim, o show business me deu tudo que eu tenho hoje na vida, onde eu moro, ou como eu ando, o que eu como, o que eu me visto, o que eu consegui construir. Então eu me sinto um pouco na obrigação de dividir essa informação. Ela não pode morrer comigo, eu não posso ser o cara que vai sentar na informação, eu tenho que dividir isso. Isso é uma coisa que tem na minha cabeça. Quanto mais eu dividir essas informações, melhor vai ser o mercado que eu trabalho, onde eu lutei para ele estar um pouquinho melhor. Então, assim, todas essas coisas que aparecem, assim, tipo, a Fabiana Lian me chama para fazer aula, para dar uma aula lá, eu vou lá e faço. A Pan Herrera me chama para falar sobre produção, eu vou lá e falo. Tem gente que entra no Instagram, no meu Instagram ou no Instagram da Freak, pergunta coisa, a gente vai lá e responde. Apareceu a história do Sim, do Assim São Paulo, pra gente, que a Fabi já faz isso, e a gente falou um pouco, né, conversou, teve uma mesa redonda, daí a gente sentou lá e as bandas vinham perguntar pra gente o que eles faziam. Então, o Sim é legal porque é um contato muito próximo. O Exponeja surge o Júnior, né, que faz a Exponeja. O Elver, que é meu amigo, também é de Santo André, a gente se conhece há muitos anos. E ele acabou indo para o Workshow, que é um escritório grande, Mário Maraíza, essas coisas, e ele está lá como produtor de logística, de pré-produção desse escritório.
E aí ele falou de mim pro Júnior, me chamou pra ir falar na Exponeja. Quando ele me convidou, não tinha Covid ainda, né? E aí, sendo muito sincero e muito transparente, eu aceitei também por essa história da gente dividir a informação, mas também para eu me aproximar um pouco desse mercado de sertanejo. E é um mercado que é muito grande, provavelmente o maior mercado de show business do Brasil, mas é um mercado muito carente. Eu falo, tem gente que fica brava comigo, mas existem artistas gigantes que têm a produção muito ruim, muito amadora, na minha opinião. Então eu falei, cara, eu preciso entender, preciso ir lá ver, preciso trocar um pouco de ideia. O painel que a gente foi eu, o Lucas do Gustavo Lima e o Thiago Zibori, para falar de produção local. E era meio que para dar um contraponto mesmo nessa história, para entender assim, a minha visão de errado, a minha visão de certo fora do mercado sertanejo. E a minha visão de errado e a minha visão de certo do mercado sertanejo. Também tem muita coisa certa. Assim, eu acho que os caras são geniais na união deles. Os caras têm uma fábrica de comentar artista novo. Daí acontece o Covid. E aí a feira que ia ser um painel com gente debatendo, virou uma conversa igual a gente está fazendo aqui agora, falando da experiência de cada um na estrada. Mas virou mais um bate-papo do que a ideia inicial de um debatão mesmo. Como eu citei o podcast da Fabiana Lian, eu também tenho que fazer justiça e citar outro podcast. Assim, que é a Semana Internacional de Música de São Paulo, que a gente acabou de falar aqui um pouquinho sobre ela, também tem um podcast que chama Sim Blá, e vale conferir. Fica a dica. O que eu acho agora também, Dani, pra galera nova que tá ouvindo a gente, existe hoje em dia, existe agora, no momento do mercado atual, muita coisa pra você ouvir, muita coisa pra você ir atrás, para você buscar informação, muita gente dividindo informação. Então, assim, a formação da galera para formar opinião, para formar o jeito de trabalhar, é mais fácil hoje em dia. Por exemplo, a Pan Herrera faz um trabalho animal. A menina fez a turnê do Sandy Júnior, ela era a produtora executiva da turnê do Sandy Júnior. Simplesmente a segunda maior turnê do ano passado no mundo. Junto com o Lincoln, com a galera. Ela fazia o lado executivo da história, né? Mas assim, hoje é mais fácil de você achar informação e chegar nas pessoas. Então, quando eu comecei, não tinha, cara, porque assim, eu dou graças a Deus que eu tive dois caras muito importantes pra mim. Foi o Ed Rocha, que fazia Sepultura, que era um cara que sempre abriu porta pra mim, pra eu conversar com ele, pra eu tirar minhas dúvidas, e o PT no Raimundos, cara. O PT foi tipo meu pai, assim, cara, na estrada. O cara me fez trabalhar certo por vários motivos que ele acreditava, entendeu? Sofri para aprender um monte de outras coisas, assim. E hoje em dia é mais fácil, tem esses podcasts, tem cursos, tem mentoria, mas também acho importante, aí vai o meu lado crítico, que todo mundo, fama de mal, me persegue no mercado, né? Mas acho que eu tenho uma opinião forte, eu gosto de falar. Tem que se fazer de coitadinho aqui não, irmão, te conheço já. Não tem esse papinho não, mano. Tô me fazendo não. É que a fama de malvado é grande, mas acho que é importante você correr atrás da informação, mas acho que é importante você ter o seu ponto de vista, porque tem muita coisa que aparece no mercado e que se apresenta no mercado, eu julgo, pelo menos, que não é o jeito certo de fazer isso. Assim. Total. Então você precisa filtrar isso, entender o que é o que você tá afim de fazer, né? Tem gente que tem por aí também, anunciando curso, e aí você vai ver, o cara que tá ali falando que faz e acontece, nunca fez nada relevante. Sim. Ou nunca não é nem questão de fazer nada relevante, porque assim, o cara pode ter feito produções de pequeno e médio porte a vida inteira, mas se ele tem uma vida construída em cima disso, esse cara tem experiência acumulada e tem currículo e tem informação para contribuir no crescimento de outros profissionais. Agora, se é um malandro que apareceu, que do cara que não tem nem 10 anos de mercado, assim, na minha percepção, é algo a se ligar um pisca-alerta e ficar atento, porque talvez tenham pessoas melhores para te ensinar. Principalmente se você tiver que pagar por esse conhecimento. Das mídias sociais, da facilidade da internet, de você vender informação. Por exemplo, a gente faz o Rock in Rio lá, planeja, lá. Aí vem um cara que tá fazendo, tipo, assistente de catering do stand X. Por um conhecimento, por o cara ter uma amizade com alguém, não sei o que lá, no momento esse figura pinta no palco no palco mundo, à tarde. Então o cara tira uma foto do palco mundo, ele em cima do palco mundo virado pra galera, escreve lá, mais um dia de produção no Rock in Rio. Obrigado. Aí você fala assim, velho, você não fez nada. Você tá falando, sabe? Assim, por que você tá falando?
Não botou um grampo, um prego naquela porra daquele pau. Então, assim, também tem que tomar cuidado com o que você vê, com o que você compra, o que você tá ouvindo, porque nem todo mundo tá falando com isso que você falou, com essa bagagem, com essa experiência. E, desculpa, também, sem me fazer de coitado de novo, eu não sou o cara, eu não sou o rei da verdade, sabe, assim, eu não sou o cara, eu tenho os meus erros, a gente tá sempre aprendendo. Todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Total. Isso que eu te falei no começo, tipo, de ver você lá com a Isa, algumas coisas que você faz lá na Isa, vou te falar que teve coisas ali que você fez assim, pô, velho, ó, resolveu melhor que eu resolveria. Obrigado. Então, assim, você precisa estar aprendendo, você precisa estar disposto a aprender. Com certeza. Mudando um pouquinho de assunto. Foram 10 anos de Capital Inicial, fora as experiências na Charlie Brown, Skank, Seu Jorge, Racionais, Inimigos da HP, enfim, toda essa galera. Todos esses artistas, eles têm produções, né, super bem desenvolvidas. O que define para você uma boa produção, além de planejamento, que já falamos, e o que você acha que são os parâmetros mínimos que uma boa produção técnica tem que ter? Nossa, que pergunta difícil, cara. Assim, eu acho que eu sempre dei muita sorte de eu conseguir bandas boas ou artistas grandes para trabalhar. Então, eu acho que o que define primeiro o que é uma boa produção, sem entrar na técnica, por exemplo, é um produto de qualidade. Então, você fazer um Capital Inicial com a história que o Capital tem, Seu Jorge, tudo que o cara faz é muito bom, assim, cara. Acho que primeiro que define uma boa produção é um produto de muita qualidade. Isso te deixa mais fácil de você fazer essa produção. Uma produção técnica de qualidade, para mim, é a produção que atende à necessidade daquele artista, atende à necessidade daquele evento. Então, assim, colocando dentro de casa lá na Freak, a Luísa Sonza, ela tem uma exposição da vida pessoal dela muito grande. Ela é uma artista que saiu primeiro da internet para depois a galera entender que ela era realmente uma grande cantora ou uma boa cantora. Então, um grande show da Luísa Sonza tem que ter bailarinos, porque o pop exige isso, uma produção cenográfica bem feita, uma planta de luz bacana, painel de LED com conteúdo bacana, cenários, troca de roupa, uma parte cênica muito bem feita, porque o produto precisa disso. Ao mesmo tempo, você pega o Seu Jorge e o Daniel Jobim, que era o show que ia existir antes da pandemia, que acabou tendo algumas coisas, tem até uma live disso. O Jorge e o Daniel Jobim cantando Tom Jobim. Você tem um ótimo pianista, um cantor fora de série, um repertório assim, inquestionável no mundo inteiro. Você tem, assim, uma qualidade musical tão grande, não precisa de mais nada. Você não pode esconder aquilo. A música é muito grande lá. Aí eu acho que a boa produção técnica é a produção que atende à necessidade daquele artista. Tem shows que você vai ter que fazer com uma estrutura gigantesca, vai ter show que você vai fazer intimistinha, pouquinha gente. Então, assim, acho que a boa produção técnica é essa que consegue suprir a necessidade daquele evento. Então, aí vem duas questões que eu queria levantar. A primeira delas é, você acha que essa questão de atender a demanda de cada artista e de cada produção tira a gente de uma possibilidade de padronizar o atendimento? E o outro ponto que não tem nada a ver com isso, mas que a gente acabou abordando aqui é a vida da Luísa Sonza no que tange as coisas de coluna de fofoca. Para vocês que estão dentro da produção, se isso atrapalha ou ajuda no dia a dia da produção. Vai ser a primeira pergunta que eu vou começar pela primeira, tá? Eu vou fazer o contrário a essa. Eu acho que o padrão a gente tem que ter. Mesmo cada artista tendo uma necessidade diferente. Mas, por exemplo, um áudio bem captado é o mesmo forma de fazer isso em qualquer situação. Sim, entendi. Você tem necessidades de microfone ou de microfonação diferente, mas o jeito de fazer ele bem feito só tem um. Você fazer um cenário todo complexo, tecnológico, cheio de efeitos, laser, fogo, cacete A4, e fazer um musical, um banquinho e 4 moving lights ali para dar um climinha, só tem um jeito de fazer isso bem feito. Tem que ter, tá ligado, ele na energia do jeito certo, tem que estar com o acabamento do jeito certo, tem que ter o horário para montar disso, se depende de 15 horas ou depende de 2 horas, tem que ter isso planejado para isso ser feito do jeito certo. Então, assim, o padrão existe. O que não dá para você fazer é colocar um padrão, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, da carreta do Capital Inicial, uma banda consolidada, no Silva. Sim. Um cara que está crescendo. Ou na Luísa Sonza. Você vai talvez inviabilizar aquela história. Mas o jeito certo de fazer só tem
um jeito. Então, a gente tem uma história na Freak de padrão, de a mesma entrega para todos os trabalhos. A gente cobra todo mundo que entra para fazer algum trabalho com a gente. Você vai ter, assim, sempre o palco muito bem marcado, muito limpo, muito organizado, muito bem sinalizado, as coisas muito bem equalizadas de necessidade de equipamento, porque é um padrão. A gente criou um jeito, uma forma de pensar, e aí é uma vantagem da gente, uma construção da vida da gente. Se a gente não tem aquele padrão, a gente prefere não fazer mais. Por exemplo, a gente concebeu um show de 30 anos do Racionais, onde eles foram parceiros nossos nessa formulação do show. Então, assim, foi um show que a gente pensou tudo certinho, viabilizou o show, e aí, quando acabou a turnê, os 14 shows que a gente fez em 2019, agora para 2020 ia ter a continuação dessa turnê de 30 anos. A gente preferiu não fazer, porque chegou numa hora que, assim, ia começar a entrar numa história assim, não vai poder levar esse cenário inteiro, não vai poder levar o som desse jeito. A gente falou, cara, então, se a gente não vai poder entregar a qualidade 100% do jeito que a gente quer, no molde que a gente quer de padrão de entrega, a gente preferiu não fazer, e a gente saiu fora. Eles fizeram mais 2, 3 shows, e daí teve, não sei como é que seria esse ano do show, mas era uma coisa bem menor, bem diferente, assim, que a gente não quis fazer. Me sinto muito feliz de ter feito esses 14 shows com os caras, essa turnê, que foi muito legal. A gente ganhou prêmio na PCA de melhor show do ano. Foi legal, foi bem legal. Foi um show gringo muito bem feito. Padrão gringo muito bem feito. Aí entrando no lado da Luísa, dessa vida pessoal dela, das coisas que saem dela. O que eu penso disso, cara? É uma menina muito talentosa. Ela tem um conhecimento musical muito grande, mas ela optou por um lado mais popular, mas é o que ela gosta, e acho que é o que ela faz muito competente. Eu acho que, assim, o que isso atrapalha um pouco, por exemplo, sai uma notícia dela de alguma coisa da vida pessoal. Aquilo cria um clima de tensão no ar muito grande e às vezes desnecessário, sabe? Acaba que, por exemplo, tem um atendimento de imprensa. Todo mundo vai fazer a pergunta exatamente do que ela não quer falar. Cara, é ser humano. Sim, normal. E acaba incomodando e atrapalhando a performance do show. E aí você tem que ter uma paciência maior com a história. Eu acho que uma coisa que ajuda muito dela é que ela é muito comprometida no trabalho. Então, quando ela leva o negócio muito a sério. Só tem o resultado que ela apresenta se ela é empenhada, né, velho? Ela é uma ótima artista, isso é indiscutível. Ninguém que não seja uma ótima artista chega no nível que ela tem, chega no nível que a Anitta tem, Sim. Chega no nível que a Ludmilla tem. Cara, a pessoa que não acredita nisso tá equivocada, não tem outro jeito. Só chega nesse nível, meu irmão. Quem é? E o que eu acho que incomoda é isso, que às vezes ela tem shows que ela podia estar muito mais tranquila, ser muito mais tranquilo pra gente na produção, e acaba sendo tenso por causa disso. É meio que assim, cara, porque alguém falou alguma coisa da vida dela que não é bem aquilo, e aquilo acaba chegando num nível de tensão no show meio perigoso, sabe? Isso acontece. Fiquei triste de ouvir tudo isso. Por quê? Porque, bicho, fica acima da música, saca? A gente que trabalha com o que a gente ama, e aí você vê uma menina dessa que, querendo ou não, é talentosa, mas, porra, é mulher, veste roupa curta, já é julgada aí, era casada com um cara que é super famoso, enfim, sempre vai cair pro lado mais fraco, que é o lado dela, sabe? Sim. Triste isso. Dá uma raivinha, assim. É um pesar, né? Não é dó nem nada, mas é um pesar da situação. É um pesar, é exatamente isso. Vamos deixar a Luísa, vamos dar aqui que eu quero perguntar mais coisa, Binho. Bora. Como é que foi pensada a produção técnica e tudo que envolveu a produção da turnê da despedida do Skank? Que é uma das minhas bandas favoritas no mundo. Como é que começa essa história do Skank lá com a gente? Eu tenho um grande amigo meu que é o Diego Soares, que ele era o produtor do Skank. Ele achava que a única galera que podia assumir o Skank de um jeito profissional, bom, que ele se sentiria confortável de sair do Skank, era a gente. Aí a gente vai andando com essa ideia, vai falando um pouquinho, aí começa a falar com o Fernando Furtado, o Fernando chega, convida a gente. Isso foi em dezembro de 2019. Então, em janeiro de 2020, a gente fecha o Skank, sabendo que era a turnê de despedida do Skank. Então, assim, a gente estava indo para assumir uma coisa com começo, meio e fim.
sabendo que em dezembro de 2020 ia ter o último show e a banda ia parar, a banda ia dar um tempo, a banda acabou, sabe, assim, o fim do Skank, nunca foi sempre uma pausa. Aí, assim, eu começo a entender o Skank, é uma banda que sabe direitinho o jeito que eles querem o show, direitinho que música que eles vão tocar, direitinho como que vai ser essa entrega, então facilita um pouco a história. Eu entrei no Skank já com algumas coisas definidas, sabe, assim, tipo, repertório, cenário, que não ia ter painel de LED, que ia ser só luz, que ia ser uma coisa muito... A gente ia viajar com tudo, ia viajar com som, com luz, ia ser um show grande, porque proporcionava isso, era um show que estava indo com grandes vendas de ingresso, a gente já tinha, assim, em fevereiro, março, na verdade, já tinha muito show esgotado, e, assim, ia ser um ano bem bacana, sabe, assim, e muito bem planejado, porque era o último ano, então, assim, o Fernando é um cara muito bom nisso, tava lá, bonitinho, o final de semana do Rio de Janeiro, o final de semana de São Paulo, o final de semana de Curitiba, o final de semana de Belo Horizonte, as 2 semanas do Nordeste, ia ser uma coisa bem planejadinha. A gente vai para um teatro em Belo Horizonte para programar a luz. O Skank tem um estúdio, né, em Belo Horizonte. Uhum. Então eles ensaiam o show, gravam o show e a gente vai lá, fica 3 dias no teatro programando a luz. Tipo, muito milimétrico tudo. Não era timecode, mas como a banda toca no clique, né, todas as músicas têm clique. O Danilo, que é um cara muito foda de luz, fez a luz bonitinha no dedo code, né, que a gente chama, mas era muito pensada para aquele show. Aí via de clique para eles lá, Danilo, não? ele ouve o start, né, ele ouve o play da banda, a contagem para ele começar junto, mas ele não tá na mesa, não é um timecode, é um clique mesmo, ele tem a contagem. Sim, é uma via para ele. É uma via. Uhum. Aí a gente monta isso tudo, cara, assim, com 60 shows, 65 shows, eu acho. Vendidos, prontos, a agenda bonitinha, tudo certo. A gente faz 2. Nossa Senhora. Porra, meu irmão. As definições de brochada foram atualizadas. Então, o Skank também é uma banda que, para mim, não é a mais importante. Para mim, a banda de rock mais importante do Brasil é o Paralamas. O Skank é uma banda muito importante. O show é um show muito bom. É um show muito especial. Cara, eu lembro da sensação, assim, do show da Concha Acústica, assim, que foi um dos momentos da minha vida profissional que eu, tipo, parei e falei, cara, obrigado. Meu Deus, você me botou num lugar muito, muito bom. Vai ser um ano muito especial. E a vibe da banda é boa. Cara, o Samuel é fantástico. Eu acho que eu não vejo um band líder, assim, como o Samuel há muitos anos já. O cara é genial. Aí numa dessa, né, numa mudança de planos desse tamanho, cara, muda tudo. A estratégia do show, a estratégia financeira da banda. E daí acaba que, assim, tipo, pô, tem um cara de São Paulo saindo pra ir pros shows, é mais caro, é outra história. Pô, será que a gente precisa mesmo ter a Freak? A gente não pode fazer com outro produtor? A gente não pode fazer de um outro jeito? Então, assim, se repensa muita coisa. Na verdade, o que a gente fez? Se me perguntar, a gente vai fazer o Skank de novo? Não sei. Tomara que sim. Tomara que o Fernando Furtado esteja ouvindo isso. Porque a gente nunca mais falou, cara. Tipo, o Skank fez 3 lives. Ele fez uma live monstruosa, que foi essa do Mineirão, com a banda tocando no gramado, e fez 2 no estúdio deles, assim, tipo, de um jeito... Eles foram da água pro vinho muito, muito rápido. E possivelmente eles também nem saibam ainda, né, o que vai rolar. Tá todo mundo meio assim, né? Eles tinham um posicionamento deles de esse ano não tem nada, remarcando as datas do ano que vem. É isso, mas assim, é o que você falou, tá? A gente tá fazendo um exercício de adivinhação. Exato, é um achismo. A gente tem lá na Freak um festival internacional de metal grande, que eu não posso dar spoiler inteiro dele, mas tem gente que já deve até ter entendido já qual é o festival, porque existe um rumor desse festival já, que esse festival era em dezembro, ele virou março e agora virou dezembro de novo. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sei o que vai ser do mercado se a gente tiver que parar tudo de novo, mais 6 meses. Ele mesmo, aí desmorona. Ó, a gente tá chegando no momento que a gente faz 3 perguntinhas, Bim, que são muito mais de um setor de curiosidade do que propriamente sobre produção. Tá. Eu queria saber qual foi a emoção que você sentiu quando Pedro Ribeiro te deu uma das esculturas dele de arame.
Amo. Cara, o Pedro Ribeiro é um amigo muito... Eu queria ser um amigo mais próximo do Pedro. Eu sou fã número 1 dele, bicho. Nosso capitão, Ele eu sou fã mesmo, de verdade. É um cara de um coração impressionante, de uma competência impressionante, e não sei por que motivo da vida a gente é amigo de pau. A gente é um amigo de relação de estrada. Mas toda vez que a gente se encontra é uma coisa muito carinhosa, muito boa, muito legal de ver o Pedro. E aí essa história da escultura, o Pedro, cara, há anos, né, ele faz essas esculturinhas lá. Eu vi ele dando a escultura num show, assim, fez um bonequinho e deu. Eu virei pra ele e falei assim, pô, Pedro, eu vou ser seu amigo de verdade o dia que você me der uma, né? Aí ele riu, ele não falou nada. Cara, aí passou, tipo, meses depois, assim, eu tenho um case meu de produção, que é um case bem grande, assim, um armário, tem um computador, as minhas coisas de produção lá, blá, blá, blá. E eu tenho os bonecos, eu já tenho os bonequinhos que minha sobrinha me deu, que minha esposa me deu. Cara, eu volto, tem um boneco do Pedro, assim, ó, tipo, no meu case. Que fofo. Eu olhei pra ele assim, ele falou, lembra que você me falou aquela história que você ia ser meu amigo de verdade o dia que você te desse um boneco? Tá aí, ó, então você é meu amigo de verdade. Tanto que o boneco dele tá lá no meu case, tá coladinho, bonitinho no case, assim, tá lá certinho. E cara, muita gente vem olhar que ele é um bonequinho mó bonitinho, assim. Pô, o Pedro é demais, cara. Pra mim, aquele boneco é importante pelo carinho do Pedro e importante pra saber que veio de um cara muito importante na história da música brasileira, cara. Total. O nome do episódio dele aqui no podcast é Pedro Ribeiro, um pedaço da história. É isso. E é isso, pra quem tá ouvindo agora e não viu o programa do Pedro Ribeiro, corre lá, aí disponível pra vocês. O que tu acha pior? Vamos lá, 3 coisas. Jatinho em turbulência, vários dias de produção num cruzeiro, ou ter que fazer carga no meio da lama? Putz, cara, vamos lá. Jatinho em turbulência. Eu tenho 0 problema de voar. 0. Ok, corta. Esse tá fora da lista. Carga na lama. É ruim a hora que você tá fazendo. A hora que termina é uma coisa muito divertida. Você se fode pra caralho pra fazer ela, mas a hora que acaba é muito engraçado. Assim, é um momento de você rir dela depois. E daí, entrando naquela história de planejamento, talvez eu tenha feito poucas cargas na lama porque eu me planejei pra não ter que fazer a carga na lama, entendeu? Já teve momentos, mas ela acaba virando engraçado. Fazer uma produção no cruzeiro, vários dias de produção no cruzeiro, cara, o cruzeiro é uma experiência muito diferente. Eu já fiz o cruzeiro como banda, né, com o Capital e com o Skank, e fiz como produção técnica. Cara, é um negócio assim, você chega uma hora que você precisa dar uma abstraída. Ring chique, né, galera? Hoje não deu, sabe? Essa produção que a gente tá falando, também, assim, assim, a gente se cobra, né? Eu me cobro muito. Não vamos falar qual foi a rádio, mas a gente fez até juntos, né? Esse show no navio. Que pra mim, no final da história, tipo assim, no desembarque, eu tinha certeza nunca mais ia ser chamado por esses caras da rádio. Porque assim, era a rádio e uma produtora de show. Eu falei, cara, esses caras nunca mais vão me chamar. Porque nessa de você querer fazer o jeito certo, você acaba tendo que brigar, às vezes, com o lado que te contratou. Acho que também uma outra coisa de um bom produtor é saber impor limites, tanto para o artista como para o lado da produtora que contratou. Você realmente precisa defender o seu lado, do lado do evento. Mas tem hora que o cara tá viajando e não dá para fazer. E quando acabou esse navio, eu falei, cara, nunca mais esses caras vão olhar na minha cara, assim, os caras nunca mais vão falar comigo. Passou 2 semanas, os caras me ligaram e falaram, vem, vamos conversar que a gente quer que você faça tudo de novo. Então, assim, por um outro lado, a hora que aconteceu isso, eu falei, bom, peraí, então alguma coisa diferente eu fiz, porque realmente foi um caos, palco pequeno, um monte de banda, alguns problemas de cronograma. Cara, nenhum show atrasou. Todos os shows aconteceram. Ninguém ficou sem tocar. Tudo funcionou, cara. Eu lembro do Daniel passando um puta perrengue pra pôr as coisas pra funcionar, lembra? Cara, são 2 coisas que se eu pudesse juntar, do fundo do coração, se eu pudesse juntar essas 2 coisas e tacar trio elétrico e navio, quer ver? Puta que pariu, velho. Porque não dá, Era por todo o trio elétrico do mundo naquele navio gigante afundar tudo de uma vez, né?
velho, porque o negócio não foi feito pra aquilo, bicho. O que me deixa mais transtornado em navio é que normalmente navio tem teatro, e normalmente o teatro não é ruim, só que, porra, nego não quer fazer as coisas no teatro. Não é, cara. O Roberto Carlos faz um show no teatro do navio. Ah, mas aí também o público dele não vai querer ficar na piscina, né? Não é o público. É assim, ó. O teatro não comporta a quantidade de passageiros que tem no navio. Sim. Então, você não consegue fazer um festival no navio, no teatro. Você consegue fazer um artista. E daí você tem que viajar sexta, sábado e domingo com esse artista repetindo o show sexta, sábado e domingo pra todo mundo no navio ver. É foda. E de novo volta lá no começo. Parece que a gente tava voltando a fita. Mas pra mim o grande problema do navio, e que a gente já falou com as produções do navio que contrataram a gente, é o planejamento. Você precisa ter um plano pro navio diferente de qualquer outro lugar. Sim. Não dá pra ser igual a um festival normal, porque, cara, você tá... Cara... Tudo é diferente, cara. Tudo no navio é diferente. Tudo, velho. Olha só, não vamos alongar. Quero saber o seguinte. Como é que você faz para lidar quando você tá como produção técnica de um grande festival? Eu não vou falar que é o Rock in Rio, porque não precisa. E aí, tem um produtor cuzão de uma banda gringa gigante chegando pela tua frente. Como é que você faz para lidar com essa situação? Cara, eu acho que assim, quando você combina a história com o cara e o cara tá mudando o combinado, você tem todo o direito e até o dever impor o que você tá querendo pra esse cara. Porque o cara tem que entender que foi combinado, foi acertado. De novo, nada é maior do que o festival. Não importa se seja o Rock in Rio, não importa se seja o Prime, o evento que você tá fazendo, o cara tá lá por causa do evento, não por causa dele. Não é um show do fulano, é um festival. Sim. E que o fulano tá no meio. Então, assim, se o cara tá sendo cuzão, mudando alguma coisa que você tá combinada, cara, não perder a cabeça, não dá pra sair gritando, não dá pra sair esperneando, mas você tem que se impor pra fazer o que você tem que fazer, o cara entender que aquilo que ele tá falando é uma besteira. Se o cara tá sendo cuzão porque você cometeu um erro, que você planejou alguma coisa errada, diferente do que você combinou com ele, eu acho que você tem que ser humilde o suficiente pra aceitar que você errou e tentar contornar aquele erro pro mais próximo que aquele cara tá sendo cobrado pra fazer. Aí uma coisa que eu te falo de experiência desses festivais é que normalmente, ou de festival, ou de show gringo, normalmente, gringo, quando você combina com o cara e cumpre o que você combinou, o cara não é cuzão, o cara é ok. Aí, contando a história, no Rock in Rio 2015 ou 13, eu não vou lembrar direito, acho que 13, porque era na cidade do rock antiga ainda, a gente fez o Slipknot. O stage manager do Slipknot já tinha uma fama de ser um cara cuzão. E realmente ele foi muito cuzão. Eu que fiquei atendendo ele, o festival, e teve vários momentos que eu olhei pro Tobé e falei assim, cara, eu vou enfiar a mão nesse cara, velho. Porque o cara tava tudo certo e o cara tava sendo muito cuzão. E assim, ele tava sendo cuzão num nível de fazer trocadilhos em inglês, achando que eu não tava entendendo. Que escroto. E aí, assim, você tem que ter um sangue frio pra aceitar essa história. Aí acaba o show e o Slipknot tinha aquelas cenário gigante, né? Aquela cabeça de bode enorme. Era o primeiro show deles no Brasil, vindo do exterior, então tava tudo nos containers, os caras tiveram uma montagem complicada, enfim. Acabou o show, a gente tá carregando os caminhões, né? Fazendo a carga das carretas, e as empilhadeiras acaba o gás. O que acontece? Só que assim, normalmente a empilhadeira já tem 2 botijões de gás, o cara tem que descer da empilhadeira, solta a mangueira, põe a mangueira no botijão de cima e vai embora, ela vai durar mais um dia. Esse cara começou a dar murro na doca, ele tava embaixo da doca, assim, a gente tava no chão, né? Porque tava com a empilhadeira, ele começa a dar murro na doca falando assim, eu sou o stage manager da maior banda de metal do mundo. Chiliquenta. Está nessa bosta de país que acontece essa porcaria. Nossa, que escroto. País de merda, país de macaco. A hora que ele mandou essa, país de macaco... Nossa, racista, desgraçado. Eu, acho que a minha cara mudou e todo mundo percebeu que a minha cara mudou. Eu imagino que a gente tá no chão, um cara sai da doca correndo, ele pula por cima da gente, era o Tobé. Ele pulou por cima da gente, pegou o cara pelo colarinho, assim, ó. Falou assim, irmão, você tá no meu país, no meu festival. Se você ficar chamando a gente de macaco, eu vou arrancar sua cabeça e vou jogar sua cabeça no lago, aqui atrás do Rock in Rio. E o cara meio que não acreditou, assim, sabe? Ele ficou meio xingando ainda o Tobé. E qual foi a nossa reação? Cara, os caras tinham chegado de container marítimo e estavam indo para São Paulo de caminhão. Todos
todos os caminhões eram da Transhow, do Carlão. A gente conhecia todos os motoristas. E na doca, esperando acabar a carga, tava a produção da Rihanna. E os gringos da Rihanna já estavam rindo daquela situação, vendo o cara xingar a gente, e aí, tipo, o Tobé quase saindo na porrada com o cara. Ficou uma... Os caras falam, puta, olha que bosta esse festival de merda, tá lá, que era o primeiro show da primeira vez da Rihanna no Brasil também. Meu, a gente pegou todos os caminhões do Slipknot, tirou da doca, ainda sem terminar de carregar, tirou todo mundo da doca, pôs todos os caminhões da Rihanna, também eram do Carlão, encostou eles, Tobé pegou a chave da empilhadeira, deu na mão do cara, falou assim, velho, a partir de agora, você carrega os seus caminhões sozinho. E pra você não falar que eu sou cuzão, uma empilhadeira. Empilhadeira. Maravilhoso. Tiramos todos os caminhões e todos os carregadores dos caras, os caras carregando, tendo que andar com a empilhadeira longe pra caralho e levar lá no caminhão. O loadout dos caras que era para demorar 2 horas, demorou 8. E nessa, os caras da Rihanna viram a gente fazendo isso, os caras ficaram pianinho. É lógico, né? Você tem uma ideia do tempo que demorou. A gente já tinha descarregado a Rihanna, já tinha montado a Rihanna, a gente já tinha tirado a Rihanna do palco para fazer a segunda banda de passagem de som. Esse mesmo produtor cuzão que ficou o dia inteiro me enchendo o saco, ele vem, eu vejo ele andando, e assim, nisso a equipe dele xingando o cara, o tour manager veio pedir pra gente, pelo amor de Deus, voltar atrás, e aí nessa o festival apoiou a gente, falou, foda-se, não volta, deixa os caras se fuderem. O cara vem, tipo, 8h30 da manhã, mó cara de bunda, assim, pra mim, eu falei, pô, esse cara vai ter a manha de pedir desculpa pra mim, cara, acho que agora eu vou dar um soco nele. Ele veio e fala assim, pô, velho, eu tô com um problema, que a gente veio de container marítimo e a gente tá indo pra São Paulo de caminhão e o caminhão é um pouquinho mais baixo do que o container. A cabeça do bode não entrou. Ixi. Consegue me arrumar um container? Falei, segura um pouquinho aí que eu já vou ver o que eu posso fazer. Aí eu saí da doca, subi, fui lá no palco, voltei, vim andando assim, na maior tranquilidade, assim, com uma lona, um rolo de lona embaixo do braço. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, o container marítimo eu não consegui agora. Você vai ter que ligar pra Waiver e pedir pros caras mandarem o container que é a sua empresa de logística, que é a Rocket Cargo aqui no Brasil. O que eu posso fazer pra te ajudar é o seguinte, aqui esse rolo de lona, pra você cobrir a cabeça pra ela não ficar na chuva, porque vai chover hoje. E na outra mão eu tava com uma trena. Eu dei uma trena pro cara. Falei, e outra coisa, né, velho? A maior banda de metal do mundo não pode ter um produtor que viaja sem trena pra não saber a medida dos caminhões e da que você vai carregar, né? Então, fica de presente. Esse cara chegou em São Paulo, todo mundo com o cu na mão dele aqui em São Paulo, o Daniel Pires. Chegou pianinho. Ele ligou pra gente e falou assim, mano, o que vocês fizeram com os caras aí no Rio? Ele falou, por quê? Ele falou, velho, os caras estão numa educação, num fino... E assim, a equipe do Slipknot chegava pra gente e falava assim, velho, vocês estão fudendo a gente, mas a gente tá muito feliz com o que vocês estão fazendo, porque esse cara é um cuzão, cara. Esse cara é um filho da puta, nem a gente aguenta, cara. E o cara foi mandando embora. Mas a banda é de boa? É uma banda de metal circense, né, cara? Então, tipo, tudo é um espetáculo, né, meu? Sim, não, perguntei só se eles eram gente boa, porque o Corey Taylor, ele tem a Stone Sour, né, que é... então... Não tem nada a ver com o Slipknot. Teoricamente são gente boa, mas existe uma necessidade, desde aquela história do artista, do conceito que a gente já falou. Sim. O Slipknot precisa ser aqueles caras mal. Sim. Faz parte do teatro. A gente tá chegando na parte final do programa. E aí, antes de finalizar, a gente tem 3 perguntas que a gente faz sempre as mesmas pros convidados. A primeira delas é, se no início da tua carreira passou pela tua cabeça que você ia estar onde você tá hoje, com a responsa que você tem e com a relevância que você tem no mercado. Cara, vou te falar que assim, no início da minha carreira, eu queria ter uma banda pra chamar de minha, sabe? Assim, eu queria ser o produtor de uma banda onde eu conseguisse ser o cara daquela banda. Porque eu era assistente do P, enfim. Eu queria ser o fulano de tal banda, o produtor de tal banda. Fui conseguindo, foi acontecendo. E acho que com o passar do tempo, eu fui me colocando desafios maiores. Então, a resposta é não. Eu com certeza não achei que eu estaria no lugar de hoje. Mas... a cada momento da minha vida eu tenho um objetivo diferente. Então, assim, daqui 5 anos eu quero estar num outro lugar, numa outro patamar da minha carreira. Eu já tenho esse plano, já sei qual é. Mas com aquelas histórias de eu só conto depois que dá certo, daqui 5 anos a gente grava esse programa de novo, eu falo se eu consegui ou não. Entrando nesse assunto de daqui a 5 anos, já que você é um cara que se planeja, como é que tu pensa na sua aposentadoria? Minha aposentadoria, vamos lá. Financeiramente, acho que também uma das coisas
coisas que a pandemia ensinou para todos nós. Se você não tiver um planejamento financeiro na sua vida, muito fodido. Então, eu faço já esse planejamento. Eu sei que essa minha vida não vai... Por mais que eu consiga atingir os objetivos, vai chegar uma hora que eu vou cansar, vai chegar uma hora que eu não quero mais. Então, eu já tenho financeiramente, eu já tenho um projeto de previdência, o normal de todo mundo. Acho que eu vou me sentir aposentado quando eu puder escolher mais que eu vou fazer ou não. Fazer poucos eventos, fazer poucas coisas, mas essas coisas muito pontuais. Então, assim, eu não me vejo não trabalhando mais, sabe assim, tipo, eu sempre falo pra todo mundo, quem me conhece, quem é meu amigo, já escutou eu falar um monte de vezes, pô, cara, o sonho da minha vida era montar uma quitanda e morar no meio do mar. Beleza, pode ser que eu monte a quitanda, mas eu não vou aguentar ficar morando anos nessa história. Então, assim, acho que a minha aposentadoria é ter uma estrutura de vida pessoal bacana, mas fazendo trabalhos pontuais que eu acho legal. Falar, esse trabalho eu não quero fazer, isso aqui eu não quero fazer, tipo, fazer poucos e bons. E a última pergunta do programa é a seguinte: se você não fosse do meio de produção, nem do mercado musical, o que você estaria fazendo hoje? Cara, como eu falei no começo, assim, eu nunca trabalhei em outra coisa na minha vida, né? Eu venho de uma família onde minha mãe é professora, meu pai foi funcionário da Volkswagen a vida inteira, moro em Santo André, né? Eu nasci em Santo André, então meu pai trabalhou a vida inteira, meu pai falava, quando eu comecei a trabalhar, que eu não trabalhava, né? Pra ele trabalhar era acordar, botar o terno e gravata, entrar no carro, chegar lá às 6 horas da manhã, 7 horas da noite, voltar pra casa, tirar o terno e gravata, botar o pijama e assistir televisão. Isso era trabalhar pro meu pai. E desde pequeno eu sempre soube que aquilo não era o que eu queria pra mim. Se eu não fosse trabalhar com show, se eu não fosse trabalhar com evento, eu não sei te responder o que eu faria, mas eu tenho certeza que eu não ia ser feliz. Boa. Ó, e é desse jeito que a gente chega ao final desse episódio, com essa mensagem positiva. Poética. É profunda. Foi profundo, Binho. Tá vendo? Olha. Ficou até um certo climão, assim, né? Meio caralho, e agora? O que vem agora? Tarcísio Meira vai entrar agora, né, e falar alguma coisa. Não, foi foda, gostei. Cara, eu quero te agradecer muito pelo papo, foi do caralho. Muito. Foi um prazerzaço te receber, bicho, de verdade. Obrigado por ter aceito o convite. Eu tenho um carinho enorme por você. Enfim, te enxergo como mais uma referência minha de trampo, de verdade. Bom. E, cara, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a vocês. Acho de novo que a gente tem que falar isso, que o futuro da gente, o futuro do mercado depende de ele estar sempre oxigenado. Vocês são pessoas que eu tenho certeza que vão oxigenar esse mercado daqui 15 anos. Vocês vão ser mais referência até do que vocês já são para algumas pessoas. Quando você me convidou, vocês me convidaram para falar com vocês, me senti na obrigação de falar de novo por causa daquela história, de dividir a informação. E dividir informação com uma galera que tem a somar com essa história, com essa divisão de informação, é melhor ainda, mais legal ainda. Então, pô, eu também agradeço, porque vocês já aprendi muita coisa que vocês fizeram e muita coisa que vocês fazem. Eu tô sempre meio de olho nas coisas que vocês estão fazendo. Obrigado, cara. Só não precisava jogar essa responsa. É uma resposta que eu tenho certeza que vocês vão fazer bem, cara. Certeza. Poxa, brigadão. Foi ótimo. Pô, fechou, meu irmão. Obrigado, cara. Brigadaço. Obrigada. Brigadaço mesmo, velho. Foi foda. Bem divertido. E para você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o @StageLifeBR, que é por lá que a gente posta as novidades, e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas e contribuir indicando profissionais para estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Eu falo, né, meu? Cara, se deixar, eu fico aqui 5 dias.